Amém. Ontem eu falei um pouco de andar na luz, que tem a ver com santidade. Hoje eu ia dar um prosseguimento, mas resolvi de novo mudar a mensagem. E eu quero falar sobre um assunto que você vai pensar: ué, será que é isso que nós temos que falar hoje? Salvação, é isso que eu quero falar. Sabe por que eu quero abordar esse assunto? Porque tem muita gente na igreja que não se converteu. Por incrível que pareça, muitas pessoas acham que se converteram, foram batizadas, mas não são salvas. Essa tem sido a minha experiência, e em vários lugares que eu vou. Eu fui numa igreja, tinha um pastor de uma igreja de 1000 membros, estava eu, um membro da igreja dele e ele conversando, e eu perguntei para ele: quantos por cento você acha que são convertidos mesmo lá na sua igreja? Aí ele falou assim: eu acho que uns 50%. Aí o outro líder lá da igreja dele falou: pastor, o senhor chutou muito baixo, eu acho que é mais, 70%. Você já imaginou se 50% das pessoas que estão na igreja, ou mais, não se converteram? Sabe o que nós pastores estamos fazendo? Estamos perdendo uma energia, um tempo danado, com um bando de gente que acha que se converteu e não se converteu. Então, presta atenção, porque você que está aqui hoje, você tem que ser confrontado com essa palavra. E ela não é pouco, não, ela é muito confrontadora. Amém? Então, salvação. Como você sabe que você é salvo? Baseado em o quê? Eu sempre aprendi e ensinava assim: você quer saber se uma pessoa é salva? Você pergunta primeiro para ela: você orou recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador na sua vida? Ela diz sim. Aí você pergunta: você foi sincero? Ela diz sim. Aí você faz a segunda pergunta: você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ela diz sim. Então eu dizia: você é salvo. E na verdade, essa é uma base, mas só que nós precisamos entender melhor o que significa isso. E o texto base sobre salvação que eu quero usar, nós vamos usar 3 textos, mas esse primeiro texto, Romanos 10:9: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nesse texto há 2 condições. Ele começa com a preposição se. Isso é muito importante, é uma condicional. Se. Quais são as 2 condições? Com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e a segunda, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então vamos ver a primeira condição: com tua boca confessares Jesus como Senhor. A palavra confessar no grego é a palavra homologel, que em português é a palavra homologar. Esse estudo aqui, está no computador ali, depois quem quiser pede para ela mandar por e-mail, WhatsApp para vocês, pode passar para todo mundo que quiser o estudo aí, tá bom? A palavra homologar, homologel, é formado por 2 palavras no grego: homo, que significa mesma coisa, logel, que é falar. Então o sentido literal dessa palavra homologel é falar a mesma coisa. O que significa isso?
que se hoje eu falar uma coisa para você, amanhã eu vou falar a mesma coisa, depois de amanhã vou falar a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então, a ideia é que você fala uma coisa e aquilo vale. O juiz, né, no termo legal, homologar significa declarar algo legalmente oficial. Então, o juiz, quando ele homologa uma sentença, ele está naquele momento declarando: essa sentença é válida, é oficial. Então vai valer o quê? A mesma coisa todos os dias. Então, se você quisesse, na época de Jesus, vender um carro, sabe o que você faria? Você homologava, você confessava. Eu diria: o carro é teu. Amém? Acabou, hein? Agora não falei carro de quem, né? O carro do Manassés é teu. Então, eu homologava. Eu não precisava ir no cartório assinar, não precisava, né, no diário oficial publicar, reconhecer firma, nada. Se eu confessar, eu estou declarando aquilo válido, legal. Então hoje a nossa palavra parece que não tem muito valor no Brasil. Então você tem que assinar, você tem que reconhecer firma, tem que ir no cartório e tanta coisa que você precisa. Por quê? Na nossa cultura a palavra não tem muito valor. Mas, por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos, você fala uma coisa, eles levam a sério, porque a palavra lá tem valor. E na época de Jesus, essa ideia de confessar, homologar, era um conceito muito claro, muito definido. Você confessou, acabou, está sacramentado, como se tivesse já assinado e reconhecido firma, etc. Então, o que você vai confessar aqui? Confessar Jesus como seu Kyrios. Kyrios significa soberano, seu dono, seu proprietário. Aqui a ideia de confessar Jesus como Kyrios significa que oficialmente você está se tornando um doulos, um escravo. Essa palavra doulos no grego significa servo escravo. Só que na Bíblia, ou no meio evangélico hoje, parece que servo é um título de honra, né? Eis aqui um grande servo de Deus. É um escravo, é um peão, é a classe mais baixa, trabalhadora daquela época, que não tinha direito nenhum, que não tinha posse nenhuma. Tudo que ele tinha e era pertencia a quem? Ao seu Kyrios, seu dono, seu proprietário. Então, o escravo, ele só faz uma coisa. O que ele faz? Faz a vontade do seu Kyrios. A partir do momento que você se torna um servo ou um escravo, você não vive mais para você. A sua vida não é mais sua. Você vive para o seu Senhor. Você vive para o seu Kyrios. Ele é o seu dono. Ele é o seu proprietário. Então, confessar a Jesus Cristo como Senhor significa que você está rendendo a Ele
tudo que você tem e tudo que você é. Seria, em termos práticos, você pegar todo o seu dinheiro no banco, assinar e dar para Jesus. Pegar todos os seus carros, assinar, dar para Jesus. Seus terrenos, sua casa, todas as suas posses, você assinar e dar para Jesus. Sua vida, seus planos, seus sonhos, assinar e dar para Jesus. A partir desse momento, tudo que você é, tudo que você tem, não é mais seu, é dele. Irmãos, isso é... Para pensar um pouco. Isso é uma decisão muito séria. Não é um contrato de um emprego que a hora que não der certo, você cai fora. Ah, não quero mais trabalhar aqui. Não. É algo que você está fazendo para a vida toda. Você está colocando tudo. Então, Mateus 21:23 diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? Então, aqui não está claro que tem muitas pessoas que falam Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade de Deus? Verdade ou não? Tem um bando de gente que fala, não, Jesus é meu Senhor, 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 mas não faz a vontade do Pai. Então, muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado, não temos, em teu nome expelimos demônio, em teu nome não fizemos milagres. Gente, você pensa que o cara orou? Cuidado, hein? Tem muita gente que vai atrás de profetas, profecias, pessoas que expulsam demônios, sai! Outros, levanta e anda! Aí você fala, nossa, esses caras são de Deus. Não é por aí. Não é por aí. Não é porque o cara expulsou demônios que ele profetizou e aconteceu exatamente o que ele profetizou, que o cara fez prodígios, milagres. Isso não é sinal de que o cara é de Deus, que o cara realmente é convertido. Lá em Mateus 24 diz assim: nos últimos dias virão falsos cristos, falsos profetas, fazendo sinais e prodígios, para, se possível, enganar o quê? Aos que creem. Sabe o que Jesus disse para esses caras? Eu não conheço vocês. E diz assim: lhes direi claramente, vai dizer de forma bem clara: vocês não são convertidos, vocês não são filhos de Deus, vocês não são cristãos genuínos. Eu nunca vos conheci. Sai de mim. Sai de mim. Vocês que praticam o quê? Quando que eu vou falar a próxima vez, ô Manassés? Eu vou para... Não, mas é aqui. É amanhã que eu vou falar, à noite aqui? Segunda-feira à noite aqui, acho. Você não pode perder, porque esse estudo que eu vou falar, que é o maior problema
da nossa vida, da vida espiritual, eu vou falar, tem a ver com isso. Apartai-vos de mim. Vá embora, não quero saber de vocês. Vocês são pecadores. Quantas pessoas você conhece que você pode genuinamente dizer: olha, esse cara aqui faz a vontade de Deus. Esse cara aqui, Jesus Cristo, é o Curios, é o dono, é o proprietário. Jesus Cristo é o Senhor da vida desse cara. Quantas pessoas você conhece? Olha, eu conheço muita gente, e sinceramente, líderes, pastores, ministros de louvor, é difícil de ver alguém que eu possa dizer: Jesus Cristo é o Curios da vida desse aqui. Jesus Cristo realmente manda na vida dele. Ele não vive mais para si, mas ele vive para Cristo. É aquele que vive para fazer uma coisa só: a vontade do seu Senhor. Agora não pensa nos outros, pensa em você. Você está vivendo para quê? Qual que é o seu propósito? O anseio maior da sua vida? Se eu te desse uma folha em branco e pedisse para você escrever o que você realmente, não vai espiritualizar demais, você realmente de coração você está buscando, é fazer a vontade do seu Senhor ou fazer a sua vontade? O que eu mais vejo na igreja é um bando de gente que está buscando Deus para realizar a sua vontade e não a vontade dele. Verdade? Preciso correr aqui. A segunda parte: em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É bem enfático, ele está falando de salvação. Serás salvo. Então, ter salvação tem a ver com crer na ressurreição de Cristo. E eu quero mostrar rapidamente para vocês por que isso é importante. E é uma mensagem muito forte que os apóstolos e que o Novo Testamento prega. Então a segunda parte do verso se refere à ressurreição de Jesus. E a gente lê na Bíblia a ressurreição de várias pessoas, como Lázaro, Tábita, a viúva de Naim e outros. Só que a gente pensa que a ressurreição de Jesus foi igual a essas ressurreições, mas não foi. Todos esses, Lázaro, Tábita e outros, eles ressuscitaram, mas eles vieram a morrer. E Jesus, gente, pensa o seguinte: ele ressuscitou com um corpo incorruptível, com um corpo não perecível, com um corpo eterno. Eu gostei que o Cássio estava cantando: ele é eterno, ele é o eterno. Ele é eterno. Sabe o que é eternidade? Algo que nunca mais acaba. E a eternidade é uma coisa tão poderosa, que eu quero fazer aqui um exercício para a gente entender, avaliando o poder dos milagres. Então, por exemplo, se dermos notas de 0 a 10 para o poder dos milagres, sendo 10 o poder máximo, aí, se você curar a pessoa com uma dor de cabeça, vamos dar um 2. Se você curar um cego, aí você dá um 9, né? Que um cego é uma cura já.
Agora, você pegar uma pessoa e ressuscitar, várias pessoas já ressuscitaram, o pessoal orou e ressuscitou. Poxa, você tem que dar um 10. Agora, a ressurreição de Jesus, você dá uma nota de 0 a 10, sabe quanto seria? Seria 10 elevado a 10 quatrilhões. Eu botei um valor que a gente nem consegue imaginar, porque, olha, o milagre da ressurreição de Jesus, com um corpo imperecível, com um corpo eterno, é algo que não existe nesse universo, porque tudo que existe nesse universo está perecendo, e Jesus, ele ressuscitou com um corpo que não existe nesse universo, um corpo eterno, glorificado, um corpo eterno. Então, é um milagre que não tem com que comparar. Eu quero que vocês entendam isso, porque a gente acha que a ressurreição, tanto que fala Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, Jesus ressuscitou, parece uma coisa tão comum, tão simples. E eu quero dizer para vocês, não é algo anormal, é algo incomparável. E todos os milagres, qualquer milagre, você vai falar, você vai ficar espantado. A ressurreição de Jesus é incomparável em relação a qualquer milagre que você vê na face da terra. É algo extremamente maior do que qualquer milagre. Então, Jesus Cristo ressuscitou com um corpo eterno. Olha só, pois sabemos que tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Segundo, a ressurreição é uma oportunidade de salvação para os judeus. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel o quê? Arrependimento e perdão dos pecados. Olha só, a ressurreição é para salvar o povo judeu. Terceiro, a esperança da vida eterna. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Qual que é essa esperança viva? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sabe qual é a nossa esperança? É que um dia nós teremos um corpo como o corpo de Jesus, um corpo incorruptível, um corpo glorificado, um corpo imperecível. E isso tem que ser essa esperança, algo vivo. A vida eterna não é a cereja do bolo. Sabe por que eu coloquei a expressão? Porque para nós, a salvação, a vida eterna, é aquela coisa que vai acontecer lá, vai ser a cereja do bolo, aquela partezinha assim, sabe? Não é, gente. A salvação não é algo que você vai ali desfrutar lá no futuro. A salvação é o bolo e a cereja é o todo, porque a salvação é a vida eterna. João falou, essas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e não que terá. A vida eterna começa assim que você recebe a Jesus, e a vida eterna é algo tão valioso, gente, tão valioso, que nada nesse mundo é capaz de comprar isso. O homem mais rico, o Elon Musk aí, com todo o dinheiro que ele tem, ele não consegue com tudo que ele tem comprar. Porque
quê? Porque isso não tem preço. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. 5. A vida eterna é base fundamental da nossa fé e do perdão de pecados. E se Cristo não ressuscitou, sabe o que é a sua fé? Ela é inútil. E ainda vocês estão o quê? No pecado. Então, se a ressurreição, e quando ele fala da ressurreição de Cristo, ele está falando dessa esperança, dessa visão da eternidade. E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé não tem valor nenhum e continuamos no pecado. 5. Prova do julgamento vindouro. Pois Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso. Como? Ressuscitando-o dentre os mortos. Então ele está dizendo, Jesus, ele vai julgar. E ele vai julgar todas as nações um dia. E a prova qual que é? A ressurreição. Porque ele ressuscitou. E ele foi colocado à direita de Deus Pai. E ele vai julgar todas as nações. A ressurreição é o cumprimento da palavra e confirmação que Jesus é o Messias. Quando os 2 discípulos estão indo para Emaús, então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então ele está falando, vocês não entenderam ainda? Era preciso que o Cristo, o ungido, o Messias, Cristo significa ungido, o Messias, o que é para vir, que ele padecesse e ele ressuscitasse em glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então a ressurreição é a prova de que Jesus é o Messias, o enviado, aquele que foi enviado por Deus para nos salvar. O coração na eternidade. O que significa isso? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Qual que é a razão disso? Porque onde está o teu tesouro, estará o quê? De acordo com esse texto, aonde que tem que estar o teu coração? Tem que estar nas coisas eternas. Tem que estar lá na eternidade. Por isso que o seu tesouro não pode ser as coisas aqui da terra. A esperança na eternidade. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Por que que ele fez tudo isso? Moisés, ele tinha tudo. Ele poderia viver uma vida no mundo de prazeres, de luxo, de riqueza, de poder, mas ele abriu mão de tudo. Sabe por quê? Porque ele contemplava o galardão. Sabe aonde estava a esperança dele?
Sabe onde estava o coração dele? Nas coisas eternas. Olha só os heróis da fé. Somos estrangeiros e peregrinos buscando a pátria celestial. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra, mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, esses homens são descritos como homens que foram maltratados, aprisionados, torturados, cerrados ao meio, chicoteados, passando fome, nudez. Esses homens, eles se consideravam o quê? Passaram por tudo isso, por quê? Eles se consideravam estrangeiros e peregrinos. Sabe o que significa isso? Eles achavam, aqui não é a minha terra. É a mesma coisa que você ir lá morar na China. Você está lá na China, vivendo lá, mas você sabe que ali não é a sua terra é o Brasil. E você anseia voltar aqui para a sua terra. Então você está lá como estrangeiro, como peregrino. E aqui, esses homens de fé, que foram cerrados pelo meio, torturados, cortaram as suas cabeças com espadas, chicoteados, jogados aos leões. Esses homens, eles se consideravam estrangeiros e peregrinos aqui na terra. Eles sabiam que aqui é um lugar de passagem. Como você, que se estivesse lá na China, você vai ficar 2, 3 anos, ali é um lugar de passagem, você é um estrangeiro, você é um peregrino. Mas a tua terra, qual que é? Celestial. Esses homens, eles viviam na terra, mas com o coração na eternidade. Buscando as coisas eternas. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, sabe o que é essa coroa incorruptível? É algo que não vai acabar nunca. É algo que não vai perecer. É algo que não vai morrer. Assim corro, também eu, não sem meta. Agora, qual que é a meta de Paulo? É conquistar uma coroa corruptível ou uma coroa eterna? Então ele corre e ele diz, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Qual que era o grande esforço de Paulo, como um corredor que está correndo atrás de uma meta? Então, você sabe que os caras, quando vão correr, aquele momento que eles estão aquecendo, vocês já viram na Olimpíada, em competição, aí o cara sabe que o cara está lá pensando, ele está mentalizando toda a corrida focada na linha de chegada. Então, quando ele se agacha ali, ele está mirando, olhando o quê? A sua meta. Agora imagina se você sai correndo, dá um tiro, pá, e você não tem meta. Para onde você corre? Para onde você vai? Sabe como é que os crentes estão? Estão correndo sem meta. Estão correndo para onde? Você está se matando, está correndo, vem para a igreja, ora, jejua, faz isso, faz aquilo, estuda, trabalha. Você quer chegar onde? Não tem meta. Não tem meta, está perdido. Nós estamos perdidos. Mas Paulo tinha uma coisa clara.
eu tenho uma meta, eu luto, eu esmurro o meu corpo. Sabe para quê? Porque eu estou correndo atrás de algo incorruptível. O que é algo incorruptível? Algo eterno. Eu estou correndo atrás da eternidade. Então, buscando as coisas eternas, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem vão passar, mas as que não se veem são. O que nós temos que buscar? Atentar às coisas eternas. Paulo diz assim: portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Você viu que o Manassés falou, que eu falei ontem, que ele parece que ficou aí sem respirar, que eu falei o quê? Do materialismo. Sabe por que as pessoas vêm na igreja? Elas não vêm pensando em Deus, elas vêm pensando em dinheiro. Elas vêm pensando em bênção. O que é bênção para esse pessoal? É carro, é dinheiro, é riqueza, é sucesso, é poder, é prazer. Nós não estamos vindo à igreja aqui pensando nas coisas eternas, buscando as coisas eternas. Nós estamos vindo aqui pensando nas coisas daqui da terra. Infelizmente. Olha só interessante. Você sabia que o centro da pregação dos apóstolos era a ressurreição? Leia Atos com cuidado, você vai ver. Toda pregação que está escrito lá, fala de quê? Jesus ressuscitado. Pedro no Pentecostes, ele falou, vocês estão vendo aqui? Isso aqui é o derramamento do Espírito Santo. E aí ele conclui, prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunha. Aí eles estão lá no pórtico de Salomão, e o que eles estão pregando? Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou a vós outros para vos abençoar. Com grande poder os apóstolos davam testemunho do quê? Da ressurreição de Jesus. Na casa de Cornélio, ele está lá pregando e fala, este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Paulo, ele está em Atenas, pregando lá para os filósofos, e aí eles começaram a falar, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então ele estava pregando, chamaram ele de tagarela. Aí levaram ele para o Areópago onde se reuniam os homens mais influentes, as cabeças mais brilhantes, daquela época. E Paulo é levado no Areópago. O que ele prega? Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Você vê qual que é a pregação dos apóstolos? Qual que é? Jesus ressuscitou. E parece que sumiu essa pregação das igrejas e da nossa boca. Quando nós vamos falar de Jesus, nós não falamos que Jesus ressuscitou. Você já pregou alguma vez para alguém que Jesus ressuscitou? Eles pregavam o tempo todo, Jesus ressuscitou. Então, há duas condições: com a sua boca confessar e com teu coração. Gente, muitas vezes está na tua cabeça só está assim como conhecimento, informação, mas não está no seu coração. Jesus ressuscitou, e porque Ele ressuscitou,
Ele mostra que Ele é Deus, que a palavra dEle, tudo que Ele falou é verdade, e que a eternidade existe, e que Ele nos dá essa vida eterna, e nós temos que viver na terra com o coração na eternidade. Mas muitos, sabe o que fazem? Recebem a Jesus mais como Salvador. Então, hoje se prega Jesus, o quê? Olha, venham, que Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te salvar, vai tirar a sua dor, vai te livrar das tribulações, vai te prosperar, vai te abençoar, vai te tirar do fundo do poço. Não é assim que a gente prega? Um Jesus Salvador. Então as pessoas vêm, quem não quer? Todo mundo quer um Jesus Salvador. Agora a pergunta é, quem quer Jesus como Senhor, como dono, como proprietário, como o soberano na sua vida? Para ser salvo, de acordo com Romanos 10:9, temos que receber a Jesus como Senhor e Salvador. Sabe o que está acontecendo hoje? As pregações, venham, 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 Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar. Ah, você está com um problema, venham, Jesus vai resolver os seus problemas. Então a gente fala muito de um Jesus Salvador. E as pessoas estão recebendo um Jesus Salvador. Mas cadê o Jesus Senhor? Poucas pessoas recebem a Jesus como dono das suas vidas e de tudo que tem. São poucas. Irmãos, eu tenho mais 2 textos, mas não vai dar tempo. Eu vou correr num. Eu vou dar uma resumida. Não vou nem apresentar o PowerPoint, que eu vou dar uma resumida. O segundo texto é sobre o homem rico, o jovem rico, que na verdade era um homem rico, que desde a sua juventude ele seguiu os mandamentos. Então ele vai até Jesus. O que ele pede para Jesus? Que farei para herdar o quê? A vida eterna. É interessante que, se você for ver, quando você está falando com judeus, ali Paulo está falando com romanos. Mas se você for falar com os judeus, a ideia de salvação é o quê? A vida eterna. Então ele vai para Jesus e pede o quê? Que farei para ter a vida eterna. Aí Jesus perguntou: você honra teu pai, você segue os mandamentos, papapá. Aí ele falou assim: tudo isso faço desde a minha juventude. E Jesus tem um texto, em Marcos, Jesus olhou para ele e o amou. Por que o amou? Porque Jesus viu que era uma pessoa realmente muito boa. E Jesus falou para ele assim: só uma coisa te falta. E é muito importante, só uma coisa te falta. Por quê? Porque se esse homem estivesse mentindo, se ele fosse um adúltero, um ganancioso, um ladrão, um corrupto, que se enriqueceu, explorando as pessoas, Jesus ia dizer assim: você está falando que segue isso tudo, você é um mentiroso. Jesus mandava ver, mas quando Jesus falou, só uma coisa te falta, significa que tudo aquilo que ele falou era verdade. Ele era um cara bom, um cara de caráter, uma pessoa íntegra. E eu vou te dizer, aí fora tem muitas pessoas que não são cristãs e são pessoas corretíssimas. Vocês conhecem, não conhecem? Tem muita gente assim. Então esse homem era um cara íntegro, correto. E Jesus falou: só te falta uma coisa. Vai, vende tudo que tem,
dá aos pobres, vem e me segue. Não é assim que a gente entende o texto? Mas o texto não está bem assim não, gente. Sabe como é que está o texto na Bíblia? Está faltando uma frase. Jesus diz assim: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. E vem e me segue. Essa expressão, e terás um tesouro no céu, aqui é muito significante. Sabe por quê? O que ele veio pedir? Vida eterna. E o que Jesus está falando para ele? Está falando o seguinte: ô fulano, você realmente crê que existe a vida eterna? Você crê que eu posso te dar a vida eterna? Você está disposto a apostar tudo que você tem, colocar lá no céu? Você acredita na vida eterna mesmo? E a pergunta faço para vocês: vocês acreditam mesmo que existe uma vida eterna? Vocês estão dispostos a abrir mão de tudo, dos seus sonhos, seus planos, seus bens, sua família, de tudo, para colocar lá na eternidade? Porque se você fizer isso, você vai ter que tesouro no céu. Você vai colocar tudo isso que você vendeu e deu aos pobres. Jesus não pediu um tostão para ele, hein? Se fosse nos dias de hoje, o cara falou: dá o dízimo primeiro. Jesus falou: vende tudo, dá aos pobres. Você vai ganhar o céu. Vai ter um tesouro lá. Você acredita na eternidade? Você acredita que existe uma vida eterna? Você acredita que Jesus ressuscitou? Você está disposto a abrir mão de tudo? Tudo. Seu sonho, seus planos, sua vida, suas posses. O que aconteceu com esse homem? O texto diz que ele era dono de muitas propriedades. Baixou a cabeça, foi embora. Sabe o que aconteceu? Provavelmente ele foi para o inferno. Ele preferiu o mundo, ele preferiu as coisas desse mundo, ele preferiu a segurança, os prazeres, o conforto que as coisas desse mundo trazem do que de Jesus. E aqueles homens em Hebreus 11, eles abriram mão de tudo, passaram fome, frio, foram presos, mortos, torturados, desprezados, porque a motivação deles não era aqui, era a eternidade. Se a tua esperança, se a tua confiança não está colocada nas coisas eternas, sabe aonde a sua esperança e confiança vai ficar? Nas coisas desse mundo. Verdade ou não? Se você não tem confiança, se você não crê que existe uma eternidade, e a tua esperança está lá, essa esperança viva não está lá, sabe o que vai acontecer? A sua esperança vai se voltar para as coisas desse mundo. A sua confiança vai o quê? Começar a focar nas coisas desse mundo. Por isso que nós somos materialistas. E por último, só vou rapidamente falar que é o último texto, Mateus 25, que é onde diz que Jesus vai reunir
todas as nações. Ele, sentado no trono, vai reunir todas as nações. E ali ele está dando a dica já. Qual o critério que ele vai usar para dizer, entra no céu e vai para o inferno? Ele vai dizer claro. É como se fosse fazer uma prova, o professor te desse já a resposta da questão. Então, qual que é a resposta? Então, Jesus separou a sua esquerda, os cabritos, e a sua direita as ovelhas. Vocês conhecem essa parábola, né? Aí Jesus falou, aos cabritos, tive fome, tive sede, e vocês, não estavam nem aí comigo. Inferno, eu tive fome, tive sede, tive preso, nu, tal, e vocês me deram, cuidaram de mim, entra no céu. O que é importante entender nesse texto? Nós não cremos em salvação pelas obras, mas nós cremos que por trás dessas obras, o que move é a compaixão, é o amor pelos carentes e necessitados. Eu quero, talvez, se der tempo, eu vou dar um estudo sobre isso, que é muito forte também, sobre compaixão, que é amor pelos carentes e necessitados. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, teve compaixão, entra no céu. Não teve compaixão, inferno. É isso que Jesus... Esse não é o critério, é um dos critérios. As pessoas pensam, a igreja tem que ter uma obra de compaixão. Aí tem, não é o meu ministério, é o ministério lá, tem um ministério, tem os irmãos lá que tem um ministério. Irmãos, eu quero dizer o seguinte, compaixão é essência da vida cristã, porque compaixão é amor, e amor é a essência da vida cristã, e amor pelo órfão, pela viúva, você vem do Velho Testamento ao Novo Testamento, é uma coisa que Deus vem batendo muito forte em cima do povo judeu, e falando, não se esqueçam. Então, Pedro, Tiago, João foram para Paulo e Barnabé, falaram assim, nós aqui, Pedro, Tiago, João, vamos pregar para os judeus, vocês vão para os gentios. Agora eu vou dar uma única recomendação, só uma recomendação para vocês. Vocês imaginam, Paulo e Barnabé estão indo para pregar para os gentios. Você vai dar uma recomendação, se fosse eu dava umas 10 recomendações. Vocês têm que orar muito, jejuem, preguem a palavra, façam isso, eu daria umas 10. Ele mandou uma recomendação, sabe qual que é? Que está lá em Gálatas capítulo 1. Não se esqueçam dos pobres. Aí Paulo ia surtar, né? Pelo amor de Deus, eu vou abrir igreja, eu tenho que focar em líder, eu tenho que levantar a igreja, tenho que preparar a liderança, tenho que treinar eles, ensinar e tal. Eu vou me preocupar com pobre é problemático, pobre consome dinheiro, pobre dá. Paulo poderia ter surtado nessa, né? Por quê? Porque nós achamos isso também. Eu vou perder tempo com pobre? Eu vou gastar minha energia com esses caras? Eu vou gastar dinheiro, é um saco sem fundo isso aí. Mas por que Pedro, Tiago e Barnabé colocaram isso? Porque isso é essência da vida cristã. Vocês vão abrir igreja, mas tem que ter uma essência, e essa essência é a compaixão. Não se esqueçam da compaixão. E sabe o que a igreja fez? Se esqueceu. Ou pelo menos com um grupinho. O resto não está nem aí. Então vai chegar no dia lá no trono, Jesus vai sentar e vai separar as ovelhas e os cabritos. Vocês tiveram compaixão? Entra. Vocês não tiveram? Inferno. É simples.
Jesus está dando uma dica tão clara, tão simples, mas parece que a gente não está levando a sério. Isso aqui você não tem que falar, o Manassés, os pastores. Não tem nada a ver com os pastores, é você e Deus. Porque Deus não vai cobrar deles, vai cobrar de você. E quando você chegar lá no céu, e Jesus chegar a falar, você vai para o inferno, você vai falar, mas ninguém falou para mim. Falou assim, está escrito aqui, você não leu não? Não, mas eu vi, mas eu achei que não era tão sério assim. Nós brasileiros somos assim. A gente acha que vai chegar lá no céu, nós vamos dar um jeitinho, brasileiro, tal. Mas sabe o que vai acontecer? Vai ser que nem aquela bola que bate na trave. Quase que entrou. Infelizmente, muitos cristãos vão dar a bola na trave. Vão chegar lá no céu. E vão receber uma notícia: vocês não fizeram a minha vontade, vocês não tiveram compaixão, inferno. Jesus Cristo é o Senhor da sua vida? É da boca para fora? Eu creio, infelizmente, eu sou pastor, eu posso dizer isso, porque eu sou pastor há mais de 40 anos, e eu lido com as ovelhas já há muitos anos, e eu posso dizer com autoridade aqui, que a grande maioria, hoje nas igrejas, estão mais para fariseu, que ele falou, aqui o Manassés, estão mais para fariseu. Eu vou dizer uma coisa, as pessoas quando entram na igreja, elas melhoram. Era bandido, era adúltero, roubava, era irresponsável, aí veio para a igreja, se batizou, se converteu, nossa, o cara é crente mesmo. Eu vou te dizer uma coisa, religião faz as pessoas melhorar. Manda o cara lá para o Seichonoye, o cara lá para os muçulmanos, manda os caras para os budismo. Você vai ver, as pessoas melhoram. Os fariseus eram pessoas excelentes. Eles não roubavam, não mentiam, não adulteravam, davam dízimo, estudavam a palavra, oravam, jejuavam, faziam muito mais do que muita gente do que está aqui hoje. Eram pessoas excelentes, mas eram religiosos. E sabe o que aconteceu com esses caras? Foram tudo para o inferno, porque não ouviram Jesus. E tem muita gente aqui hoje, que eu creio, que não está levando a sério a palavra de Deus, está achando que tudo isso vamos dar um jeitinho, é assim, mas não é assim. Na tua mente, você pega a palavra de Deus e você distorce. Tudo que você lê que não te agrada, você distorce, atenua. Então é o que a gente fala. O evangelho hoje dentro da igreja é um evangelho diluído. É um padrão que está lá embaixo. Então o padrão está lá embaixo, que se você for um pouquinho melhor, você vai achar que você é um super crente. Mas eu vou dizer, o padrão hoje dentro da igreja é baixíssimo. É vergonhoso. Vocês conhecem o Boris Casoy? Ele fala, é uma vergonha. Então, é uma vergonha. Eu quero que vocês reflitam sobre isso que eu falei, porque é muito sério, gente. Vocês vão ficar aqui quantos anos só sentado aí e só ouvindo? Então, eu entreguei para vocês apenas um pouquinho daquilo que a palavra de Deus diz.
E eu quero que você pare para pensar um pouco, sabe? Talvez você está aqui reclamando da igreja. Porque ninguém me visita, porque ninguém me ajuda, porque ninguém... Olha, isso eu já vi demais. Se você realmente tem Jesus, não cabe esse tipo de pensamento. Você não está aqui para ser abençoado. Você está aqui porque você quer ser bênção. Você quer ser bênção não só aqui, mas principalmente lá fora. Abençoar a vida passa a ser o projeto de vida. Por quê? Porque a vontade de Deus é essa. Que você ame, que você se sacrifique, que você se doe pelo seu próximo. Amém? Eu preciso ir embora. Deus abençoe vocês aí. O que? Você vai entrar ministrando. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, obrigado por essas instruções acerca da sua palavra, que venhamos a refletir, que venhamos a internalizar tudo que foi dito, que venhamos a digerir, Pai, não apenas como ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Oramos agora pedindo a tua bênção e daqui a pouco estaremos novamente, Deus, adorando e glorificando o teu nome. Amém. Amém, queridos? Um intervalo rapidinho para você ir lá fora, ter uma cantina, você usar o banheiro. Daqui a mais ou menos uns 25 minutos a gente chama, 20 a 25.